nos enviou Jesus, Cristo Salvador. Crê em Jesus Cristo, Filho, crê em Deus o nosso Pai, creio no Espírito Santo, ao Trino Deus louvai. Creio que um dia iremos ao lar então chegar, pois minha fé está firmada em Cristo. Aleluias, por isso estamos aqui, porque cremos no nosso Senhor e com Ele estaremos. O Deus que nos defende sofreu em meu lugar, lavou meus pecados, desceu até as trevas, em glória ressurgiu, para sempre reinará. Creio em Jesus Cristo, Filho, creio em Deus o nosso Pai, creio no Espírito Santo, ao Trino Deus louvai. Creio que um dia iremos ao lar então chegar, pois minha fé está firmada em Cristo. Creio em Jesus Cristo, creio em Jesus Cristo, Filho, creio em Deus o nosso Pai, creio no Espírito Santo, ao Trino Deus louvai. Creio que um dia iremos ao lar então chegar, pois minha fé está firmada em Cristo. Creio em Ti, Jesus. Creio que Tu és Senhor. Creio que Jesus Cristo vivo está. Creio em Ti. Creio em Ti, Jesus. Creio que Tu és Senhor. Creio que Jesus Cristo vivo está. Sim, eu creio na vida eterna, conquistada lá na cruz. Creio na comunhão dos santos, na igreja de Jesus. Creio que nosso Deus um dia virá pra nos buscar, pois minha fé está firmada em Cristo. Sim, eu creio na vida eterna, conquistada lá na cruz. Creio na comunhão dos santos, na igreja de Jesus. Creio que nosso Deus um dia virá pra nos buscar, pois minha fé está firmada em Cristo. Creio em Jesus Cristo, Filho, creio em Deus o nosso Pai, creio no Espírito Santo, ao Trino Deus louvai. Creio que um dia iremos ao lar Então chegar, pois minha fé está firmada em a igreja Cristo. crê. Creio em Jesus Cristo, Filho, creio em Deus o nosso Pai, creio no Espírito Santo,
sabemos em quem cremos e a quem temos servido, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra plantada nos nossos corações, pelo Senhor, zelo do Senhor pelas nossas vidas, pelo Teu amor que sustenta a nossa vida, Senhor, e as Tuas misericórdias que são renovadas todas as manhãs, Senhor, porque o Senhor tem nos preservado, Senhor, aos Teus pés. E mais do que isso, Senhor, no Teu colo, como um Pai bendito, Senhor, um Pai amoroso que nos ama, Senhor, e nos acarinha, Senhor, em Teus braços. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa semana, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluias. Glórias ao Senhor. Amém, Jesus. Podeis assentar, amados. Estamos aqui no nosso último dia da semana Compartilha. É uma alegria, né, ter passado por essa semana e também já ficamos tristes, porque foi uma semana que Deus falou poderosamente aos nossos corações. E quem pôde vir desde o primeiro dia, né, como os irmãos já comentaram, viu que realmente foi uma coisa maravilhosa do Senhor, que veio cada palavra se completando dia após dia, né? Louvado seja o Senhor. E já convidamos vocês para a semana que vem, né, que é a última semana, participar da semana esportiva lá no SESI. Procure o Tiago Messias, dê o seu nome, o seu RG certinho para poder entrar lá. Amém, pastor Jason? Fica à vontade. Vai me dar? Ah, não, eu já tenho um aqui. Acostumado com a igreja de pobre, já ia pegar o microfone. Nem lembrei que eu estou numa igreja chique, né? Graça e paz, queridos. É uma alegria a gente estar aqui hoje para a gente dar continuidade àquilo que vocês estão fazendo já essa semana toda. E ontem foi gostoso. E esperamos que hoje também seja maravilhoso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade da gente compartilhar a Tua palavra e transmitir princípios que vão abençoar a igreja e estimular o desenvolvimento dos dons, dos ministérios, das habilidades e preparar esse povo para o trabalho, a missão, a tarefa que o Senhor tem para cada um deles e para todos nós. Nós submetemos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida inteiramente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Antes da gente ler Mateus 28, eu quero apresentar uma pessoa muito especial para mim. Pastor Joaquim, por favor. Aquele crioulo muito simpático ali, Pastor Joaquim Batista Barbosa Neto, foi meu colega de seminário e meu colega de quarto no primeiro ano. E ficamos muitos anos sem ver, quase 20 anos, e esse ano eu me descobri que ele estava aqui em Bauru faz um tempão e não tinha dado notícia para ninguém. E hoje ele apareceu aqui para estar conosco. Obrigado, Joaquim. Deus te abençoe. Ele tem filho espalhado pelo mundo afora todo fazendo missões. Não, só uma, né? Só uma fazendo missão na África. Sua filha está na África. Isso. Esses dias ela... E o outro está com ele aqui em Bauru trabalhando. Alguém tem que trabalhar para sustentar missionário, né? Não, vocês sabem como é que é. Mateus 28. Mateus 28. Como eu falei ontem, eu espero ter entendido o que é que pediram para mim. Não vou precisar repetir a história, né? Vocês já entenderam bem a história, então já sabem. Mateus 28, 18 a 20. O tema para mim hoje é redes ao mar. Sobre levar a família, levar as pessoas a se envolver com o reino de Deus, com o Evangelho, com a proclamação do Evangelho.
Então vamos basear isso em Mateus 28, 18 a 20, que nós conhecemos como a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Durante muitos anos eu ouvi esse texto, ouvi pregações sobre missões, sobre evangelismo, sobre a grande comissão, e acho que eu falei também algumas vezes, devo ter ensinado umas outras tantas, e há algum tempo atrás, eu lendo um material, eu descobri que na minha experiência e também na experiência de muitas pessoas, o conceito que nós temos de evangelismo, de missões e de ganhar uma nação para Deus, de ganhar uma cidade para Deus, não é exatamente o mesmo conceito que Deus tem. Então, consequentemente, eu estou reavaliando alguns desses conceitos. Não é nenhuma doutrina nova, não tem nada a ver com uma moda nova, ou um ensinamento novo, alguma coisa criada. São conceitos que estão nas Escrituras e a gente olha e segue o que todo mundo sempre falou e sempre pregou, e chega uma hora que a gente percebe que alguma coisa não está batendo muito bem. Por exemplo, quando nós falamos ganhar uma cidade para Deus, ou ganhar uma nação para Deus, nós imaginamos em muitas igrejas, e imaginamos numa população, num percentual grande de evangélicos e de cristãos. E é isso que nós temos feito ao longo de anos, e principalmente nos quase 3 últimos séculos. Mas a experiência mostra hoje, no século 21, que alguma coisa não saiu como planejado. E logicamente foi porque o modo de operar fugiu do padrão e do contexto original bíblico. Vamos pensar na África, por exemplo, como um todo. Nenhum lugar do mundo recebeu tanto investimento em finanças, pessoas, materiais e projetos como a África. Mas em nenhum lugar do mundo a miséria, a fome, a desgraça, a doença e a corrupção é maior do que na África. Os cristãos chegaram lá e abriram hospitais e abriram escolas e alfabetizaram o povo, e o Islã veio atrás distribuindo cartilha, e hoje nós somos 3%, 4%, 5%. E em nenhum lugar do mundo a AIDS e outras doenças contagiosas graça tanto quanto na África. Não tem nenhum lugar do mundo tem tantos governos corruptos como na África. E, por incrível que pareça, esses países estão lotados de igrejas e de crentes. Tem um estado da Índia que os amados cristãos se vangloriam que na capital daquele estado, aproximadamente 70% da população é evangélica. E eles também admitem que mais de 50% dos jovens e adolescentes da capital estão perdidos nas drogas. Então, o que é que aconteceu? Onde foi que erramos? Olha nas nossas cidades. Nós nunca tivemos tantas igrejas e tantas igrejas grandes.
E tanto evangelho difundido, tanto pregado nos templos, nas praças, quanto por mídia de todos os modos. E nós nunca tivemos um crescimento de violência, droga, corrupção e insegurança que cresce ao mesmo tempo. Alguma coisa está acontecendo. Concordam comigo? Vitória é uma das cidades mais evangelizadas, que tem mais evangélicos no Brasil. E normalmente os irmãos vão para o culto numa hora dessa assim, começando a escurecer, e eles passam na porta de um bar, tem uma briga armada. Quando eles voltam do culto, eles pulam um cadáver para passar para casa. E ao lado da igreja tem um ponto de droga, ou dois, um de um lado, outro do outro. Aí começamos a fazer os cultos mais cedo para evitar a violência. Goiânia também é muito evangelizada. E está um caos em termos de violência, corrupção, tudo mais. Belo Horizonte, que é a nata, principalmente para nós renovados. E Belo Horizonte está ficando... nos meus 56 anos de vida, eu nunca tinha sofrido assalto, nem tentativa de assalto. Uma das penúltimas vezes por aí que eu fui a Belo Horizonte, a Tânia queria ir na feira hippie domingo de manhã. É uma feira que tem na Avenida Afonso Pena, que tem muita coisa bonita. E aí nós fomos. Não vamos de carro não, vamos de ônibus, que é facinho, o ônibus é perto. Nós descemos, quem conhece o centro de Belo Horizonte, ali perto da Praça da Estação, o Parque Municipal. Nós lá vamos subindo e eu sempre de olho, que eu já conheço, tem um viaduto que atravessa o Arruda, e fica mendigos, e a maioria deles são mendigos disfarçados, na verdade são ladrões. E eu, quando eu dei fé, foi só o golpe no meu bolso. Claro, eu sou goiano, mas sou esperto. O dinheiro não estava lá, estava no bolso da camisa, muito bem seguro, só estava o lenço. Aí quando ele descobriu que tinha sido enganado, jogou o lenço na rua, eu peguei e fui embora. Isso foi domingo, de manhã. Na terça-feira nós fomos dar outro passeio, e quando nós vamos pegar o ônibus de volta, eu fiquei esperando a Tânia e as meninas entrar, para mim entrar por último. Quando eu fui colocar o pé no ônibus, o motorista regalou o olho assim, que parece que ia me engolir. Aí eu até estranhei, aí só senti o golpe de novo. Era o mesmo lenço. E o cara jogou na calçada, eu voltei, peguei, e o motorista ficou em estado de choque na hora que ele viu o cara vindo, e ele não tinha como me avisar, e não tinha como fazer nada. Gente, em 2 dias, no intervalo de 2 dias, eu sofri 2 tentativas de assalto, quase que eu perco o lenço. De dia, à luz do dia. E ele simplesmente pega, achou que não era, saiu, correu uns 3 metros assim, foi embora andando numa boa. O outro lá de domingo voltou para a galera e sentou lá. Ok, respondendo a pergunta que eu fiz, o que é que deu errado? O que é que está errado nesse sistema? Que também acontece em Bauru e também acontece em Guararapes. Quando eu mudei para Guararapes há quase 24 anos agora, quando fazia calor, às vezes eu abria a porta da sala e deitava no chão e dormia até de madrugada quando ficava fresquinho. Hoje em Guararapes nós temos assalto à mão armada, nós temos pessoas esperando a pessoa abrir o portão para entrar e rouba, já estão cercando pessoas com malotes, já estão fazendo uma série de barbaridades que nós nunca imaginamos. Não é mais uma cidade segura. É o seguinte, o evangelho que nós estamos pregando, e o tipo de missões que estamos fazendo, o resultado que ele tem produzido nós temos ganhado almas para Jesus, temos ganhado pessoas para Jesus. E essas pessoas têm vindo para a igreja, mas nós não temos influenciado, o evangelho não tem influenciado a sociedade. Então a sociedade continua suja, corrupta e cheia de evangélicos, que não afetam a sociedade. E o conceito de Deus de missões interfere nisso. O conceito de Deus
de ganhar uma cidade, de ganhar uma nação, envolve isso. E é um desafio que eu tenho para propor para vocês hoje. Depois eu vou soltar uns slides e vou mostrar por onde começarmos. E esse material que eu estou falando com vocês hoje, eu estou trabalhando nele, para os próximos dias eu vou apresentar na igreja. Nós já vemos trabalhando num projeto semelhante há anos já, e chegou a hora de eu chegar nesse ponto, e eu estou antecipando aqui para vocês. Muito bem. O objetivo final da grande comissão nunca esteve ligado só com a nação de Israel, ou mesmo só com a igreja. O grande objetivo, o objetivo final da grande comissão, é a reconciliação de todos os povos, de todas as nações, com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta que eu vou começar valendo 20 mil. É uma pergunta mais simples. Qual é a razão de existir? Qual a razão de ser da igreja? Bom, deixa eu dar a resposta para não complicar muito. A razão de existir da igreja, a igreja está no mundo para 3 coisas: adorar a Deus, glorificar a Deus, edificar a si próprio, como corpo, e proclamar o Evangelho. A igreja existe para isso. Deus colocou a igreja no mundo e a proclamação do Evangelho para reconciliar as criaturas com o Criador. E a grande comissão é a transmissão, a proclamação do Evangelho, que é as boas novas de Deus para as pessoas, mas não só para as pessoas, para as nações. Muito bem. Então, essa visão de reconciliação global inclui todos os níveis da sociedade, e todos os domínios profissionais. Está aberta também às pessoas, para controlar e fazer o Evangelho chegar do jeito que Deus quer e do jeito que Ele planejou. Nós temos que dominar as áreas de influência. Existem, eu vou falar, só estou adiantando um pouquinho, existem 8 áreas, basicamente 8 áreas, que formam todas as sociedades. Toda a sociedade está formada basicamente por 8 áreas. E essas áreas são o foco de ser influenciado. Então nós estamos influenciando as pessoas sem influenciar essas áreas. E é aí que nós precisamos mudar. Daqui a pouco eu vou dar o direitinho em cada uma delas. Muito bem. Então, o objetivo da igreja, ao cumprir a grande comissão, deve ser ajudar cada pessoa a usar o seu trabalho, a sua profissão, usar o seu chamado, usar tudo que ela tiver à disposição para abençoar os outros com o amor de Deus, tanto no local, no caso de vocês, Bauru, Guararapes, quanto globalmente. Por que você acha que Deus te deu tais habilidades? Por que você acha que Deus te deu tal profissão? Por que você acha que Deus te deu tal capacidade de adquirir recursos, inteligência e tudo mais? Para cumprir um propósito. E esse propósito inclui o seu ministério. Essencialmente, a sua profissão, o seu trabalho, é o seu primeiro campo de trabalho, o seu primeiro campo missionário. Isso é ponto final. A profissão, o trabalho, o seu ofício é o seu primeiro campo de trabalho. É o primeiro lugar onde você vai desenvolver os seus dons e as suas habilidades. A base natural para essa conexão dos dons, talentos com o mundo e com o local onde estamos, não é primariamente, ou primeiramente também se quiser, por meio de um ministério voluntário na igreja, ser líder ou entrar nos ministérios da igreja. Mas está na área de domínio de cada pessoa, sua área de especialização na sociedade e no mundo. Alguém aqui, por exemplo, é professor de escola dominical. Mas antes de ser professor de escola dominical, ele é, por exemplo, engenheiro. Então, antes dele trabalhar com a influência do Evangelho na missão dele de professor de escola dominical, ele já está engajado
numa área muito importante da vida e da sociedade, que é o trabalho dele, e qualquer que seja a profissão ou a habilidade. Então, as igrejas precisam e devem equipar e treinar, os discípulos, os membros, para servir no mundo dentro da área dos seus respectivos chamados. Todo cristão precisa ser discipulado, treinado e equipado para ele atuar onde ele está, onde ele atua. Né? Todas as sociedades, sejam ricas, sejam pobres, avançadas ou primitivas, são compostas dos mesmos elementos fundamentais, aquelas áreas que eu falei para vocês. Para sermos bem-sucedidos no evangelismo ou missões, nós precisamos aprender a identificar esses elementos básicos e abordá-los de uma forma direta. Nós vamos ter que impactar essas coisas. Hoje, por exemplo, as igrejas falham porque elas querem engajar as pessoas em missões ou evangelismo. A falha delas em engajar essas pessoas é porque elas não estão vendo esse campo de atuação dessas pessoas na própria sociedade. Tá? E isso complica para ela. Deus nos chamou para sermos muito mais do que apenas frequentadores da igreja, ou um conjunto de eleitores religiosos. Ele nos chamou para sermos sal e luz no mundo, agentes de mudança e transformação na sociedade. E há mais de 2 séculos atrás, pregar o evangelho, estabelecer um trabalho numa nação, numa cidade, significava mudar aquela sociedade. Eu contei isso lá em Cuiabá, o pessoal acharam maior graça, mas é fato, é verdade. Naquela época do grande avivamento que teve na Europa, na época de Wesley e aquela turma toda, no país de Gales, o avivamento causou impactos tão grandes, tão importantes, tão marcantes, que tem um fato muito curioso, que numa cidade, numa região com extração de carvão, muitas minas de carvão, e naquela época não era maquinário, era na base da picareta e puxava com tropas de mulas. O avivamento causou um impacto tão grande naquela sociedade que eles tiveram que retreinar todas as tropas de mulas das minas. Sim. Por causa do avivamento e da conversão das pessoas, dos mineiros, eles tiveram que retreinar as mulas de carga. Pelo seguinte, antes do avivamento, todos eles eram praticamente alcoólatras, imorais, e eles treinaram os animais, e os animais trabalharam com eles por anos, só ouvindo gritos e xingos e palavrões. Quando se converteram, os animais passaram não mais a obedecer, porque eles não gritavam, não xingavam e não falavam palavrões. Tiveram que converter os animais, tiveram que discipular os animais para atender crente. O impacto do evangelho foi tão grande que chegou nesse ponto. Animais que só obedeciam por comando de xingo e palavrão. Quando o dono se converteu, hoje provavelmente ele ia pedir licença para o pastor. Pastor, o meu burro só atende se xingar. Então aqui na igreja, eu prometo para o senhor que eu vou ser crente santinho. Mas lá no meu trabalho, é trabalho. E o burro tem que trabalhar, então eu vou ter que... Uns pastores iam concordar, outros não. Vai fazer o quê, né? Se ele for muito santo lá no trabalho dele, ele não vai produzir. Então xinga, irmão, vai. Peça perdão, faz um bom devocional antes e depois racha a aroeira. O evangelho transformava a sociedade. Hoje, às vezes, transforma pessoas. Mas os hábitos, as coisas, a sociedade não está sendo influenciada.
Muito bem. Os discípulos, então, precisam vir a entender que Deus os chamou a usar o seu trabalho, os seus dons e as suas habilidades para cumprir a grande comissão. Do mesmo jeito que eu, pastor Edson, pastor Edilson, a turma toda, usa os seus dons para pregar e para ensinar, assim vocês precisam usar os seus dons, as suas habilidades, suas profissões, para fazer o mesmo que eu estou fazendo como pregador. Vocês precisam fazer como professor, como engenheiro, como farmacêutico, como vendedor, como dona de casa, como empregado doméstico, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu preciso orar e ser cheio do Espírito Santo para receber uma palavra de Deus, para chegar aqui no púlpito e entregar, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo para enfrentar o patrão, colegas, um ambiente hostil, cheio de pecadores, precisando da luz do Evangelho. E eu acho que lá é muito mais necessário ser cheio do Espírito Santo que pregar numa igreja que já teve um louvor maravilhoso, está todo mundo cheio do Espírito Santo e todo mundo querendo ouvir a palavra de Deus. Isso aqui é fácil. O problema é lá onde você fica. É ou não é verdade? As irmãs que são donas de casa, que tem 3 meninos, ou 2, e vem um da sogra, e vem um do sobrinho ou do neto, e vem um do vizinho para você cuidar, você sim precisa ser cheio do Espírito Santo e de muita graça de Deus, mais que nós pecadores. Para você chegar no final do dia e poder falar, oh, obrigado, Senhor, por esse dia. Senão você nem fala assim, você vai fazer assim, o braço só vai até aqui, você já desmonta em cima da cama. Não é verdade? Quem tem que levantar bem de madrugada, pegar um busão lotado, levar um marmitex com um ovão em cima, né, e dar duro o dia todo, e às vezes sair de lá, enfrentar escola, faculdade, só vai chegar em casa depois da meia-noite, tomar um banhozinho rápido, comer alguma coisinha e deitar, e amanhã começar tudo de novo. Meu filho, você precisa ser muito mais cheio do Espírito Santo que alguém que vai pregar a palavra aqui no púlpito. Não estou dizendo que estou licenciando aqui, que nós não precisamos. Estou dizendo que você enfrenta uma oposição e uma dificuldade muito maior do que nós enfrentamos. Então, por isso, você precisa de muita oração para ter muito poder. E saber que o seu dom, o seu trabalho, a sua profissão, o seu ofício é um instrumento de Deus para transformar a sociedade. Para impactar essa sociedade. Tá? A verdadeira chave para o cumprimento da grande comissão vai aparecer quando a igreja aprender a ver o discípulo, ou cada membro, como o agente dessa missão, deixando que ele, ou ela, a pessoa, atue livremente na sociedade para influenciar. Se em vez disso, nos concentrarmos em produzir um tipo diferente, aliás, eu estou pulando uma ideia interessante aqui. Hoje, quando nós pensamos em abrir um trabalho numa cidade, por exemplo, que não tem igreja, a primeira ideia nossa é pegar um pastor e mandar para lá e sustentar ele para abrir um trabalho. Às vezes dá certo, às vezes demora um pouco mais, demora um pouco menos, mas essa é a ideia que a gente tem. Mas se em vez disso, a gente concentrar a nossa atenção em produzir discípulos diferentes do habitual, né, e adotar uma visão de discipulado que causa impacto, né, em todos os aspectos daquela sociedade, ou até da onde ele já está, né, e integrar as habilidades deles com o que eles estão fazendo. Deixa eu dar um exemplo. Tem uma igreja no Brasil, eu sei de uma, pode ter várias outras, mas esse é um fato. E também eles já estão com um cacife para isso. Mas para chegar nisso, trabalharam na ideia até chegar lá. Aquela igreja, acho que chama a Igreja da Paz, do Abe Uber, é uma igreja que nasceu em Santarém, no Pará, uma cidade do interior, e ele criou um sistema de discipulado muito simples, porque a igreja dele atendia basicamente ribeirinhos. Santarém tem rio grande, muito grande, navegável, e grande parte dos membros da igreja vive nos alagados, vive naquelas regiões ribeirinhas, e de muito pouca cultura. Ele desenvolveu um sistema de discipulado muito simples, muito prático, e a igreja dele simplesmente cresceu,
E ele simplesmente dominou a cidade, ele simplesmente controlou a cidade. Em todas as áreas, igual eu estou falando aqui. E depois que a igreja ficou bem grande, ele discipulou uma liderança local e se transferiu, se eu não me engano, com 80 ou 100 famílias. Mudaram todo mundo para Fortaleza. Ele já chegou lá com 100 famílias. Médicos, engenheiros, advogados, manicures, e cada um já chegou e entrou para o seu trabalho, e cada um já começou a ganhar pessoas e discipular. Eles já chegaram em São Paulo, desse mesmo jeito. Eles fazem igual gafanhoto, igual colmeia de abelha. Ele chega no lugar, estabelece, quando fica muita abelha na mesma caixa. Então, os membros já trabalham com essa ideia. Nós temos que crescer, temos que nos preparar, porque nós precisamos invadir outras cidades. E o melhor meio da gente ir é já chegar lá com o nosso ofício, com a nossa profissão, com o nosso emprego e começar. Tá? Vocês devem ter ouvido falar mais pelo chamado sistema MDA. Em algumas igrejas, o pessoal começou a virar Meca lá, começou a virar peregrinação. E alguns estão querendo apenas copiar, achando que simplesmente fazer algumas coisas que eles fazem, faz a igreja produzir isso. E não é bem assim. É uma pessoa muito simples, um homem de Deus muito legal. Já falou com a gente algumas vezes na convenção, no congresso de pastores. Já ouvi ele também em congresso de células. É um sistema muito simples, mas muito eficiente. E a ideia dele é, onde ele chega com a igreja, ele trabalha para dominar essas áreas todas. Né? Então, os discípulos dele, os membros da igreja, já são preparados para isso. A minha profissão é o meu ministério. O que eu faço faz parte do meu ministério. Alguns deles acho que até já pensam que eu trabalho só para disfarçado. Minha verdadeira função é ser obreiro, é ganhar almas. E nos tempos de folga eu trabalho e ganho dinheiro. Muito bem. As 8 áreas de domínio que eu disse para vocês, há alguns anos já tem muitos, não é uma coisa nova, como eu disse para vocês, não é nenhuma doutrina nova, nenhum ensinamento novo. Alguns cristãos de diversos pontos do globo, ao longo dos anos, perceberam essas questões na Bíblia e na prática e começaram a mapear essas áreas. E alguns deles já vêm trabalhando com isso há muito tempo mesmo. Né? Então, diversos cristãos e pessoas boas, influentes, pensadores, quando eu comecei a descobrir isso, eu já liguei pontos. Pessoas de lugares diferentes, que nunca havia tido contato com o outro, tinha a mesma ideia, trabalhava com os mesmos princípios. E alguns deles, então, começaram a se encontrar e começaram a organizar melhor isso em forma de materiais. E tem alguns que ainda fazem a mesma coisa, sem saber que tem outros fazendo do mesmo jeito. Né? Então, cristãos de culturas e épocas bem diferentes convergiram nessa mesma direção sobre essas áreas que formam as sociedades. E a conquista ou o domínio dessas áreas é que possibilita conquistar uma cidade, uma nação, uma região. Eu sei que a ONU, por exemplo, ela reconhece essas áreas de domínio, mas ela subdividiu. Ela reconhece em torno de 60 áreas de domínio que precisam ser cuidadas para a sociedade se manter. Ela está falando do ponto de vista social, humanitário e tudo mais. Mas, como igreja, nós entendemos que isso são 8 áreas, basicamente, e essas outras 52 são mais ou menos subdivisões. Até pela postura que alguns divergem uns dos outros nas 8 áreas, vocês veem que é apenas subdivisões. Eu vou mostrar para vocês isso, mas antes eu vou fazer uma introdução com uma outra coisa aqui. Dá para começar a rodar para mim? Ok. Fazer discípulo de todas as nações. Dá um toque de cada vez e vai aparecer uma... Muito bem. A grande comissão tem um apelo para a igreja como corpo, a Betel inteira, mas também tem um apelo para as famílias e também individualmente. A igreja como corpo é chamada para pregar o evangelho, mas cada família da Betel e de qualquer igreja também tem um compromisso de pregar o evangelho,
E cada pessoa individualmente também está envolvido. É o que está na Bíblia. Muito bem. Agora é para vocês. Como a Igreja Batista Betel de Bauru abraça o desafio de expansão do reino de Deus? Levar o Evangelho ao mundo todo, fazer discípulos de todas as nações. Claro, vocês vão ter que trabalhar um pouco em Bauru, vocês vão ter que fazer missões no estado de São Paulo, em alguns cantos do Brasil e fora do Brasil. Eu sei que vocês já fazem algumas dessas coisas. Então, como é que vocês abraçam esse desafio? Eu sei que alguns de vocês pensam que a Betel sustenta missionários. A Betel faz missões. A Betel faz evangelismo. Mas ele nunca foi, não tem muito centavo dele lá no meio. Cada membro, cada um de vocês aqui é Betel. Amém? Cada um de vocês aqui é Betel. Betel é vocês. Betel não é uma massa. Betel são indivíduos. Então, se Betel está fazendo, é porque eu estou fazendo. Se você não está fazendo, então tem alguma coisa não sendo feita. Alguns estão sobrecarregados porque alguém não está envolvido. Então, eu quero que você pense nisso. Como eu vou abraçar o desafio da expansão do reino de Deus? Agora, veja bem, eu estou falando reino de Deus, não estou falando de ganhar mais almas. Muito bem. 2. Qual é a urgência desse negócio? Nós queremos expandir o reino de Deus, temos que pregar o evangelho, mas isso tem pressa? Isso tem data? Tem prazo de validade ou não tem muita importância não? Sim ou não? Existe? Existe. Então, há uma certa urgência. Ah, mas quando os discípulos ficaram, quando Jesus foi embora, ele falou que estava rápido e até hoje não veio. Então, hoje está urgente, mas o que o senhor chama de urgente? A questão é o seguinte, a missão é nossa. Eu tenho que fazer a minha parte. Se Jesus vai vir antes de eu ir, isso é problema dele. Mas ele vindo ou não, eu tenho que fazer a minha parte. Então a urgência de pregar o evangelho não é se nós temos tempo cronológico para fazer isso, é eu tenho tempo para fazer a minha missão? Deixa eu fazer uma pergunta daquelas absurdas, mas que vou deixar alguns de vocês sem dormir hoje. Até que dia você me dá garantias que você vai estar vivo fisicamente? Quanto tempo de vida você tem ainda? Você não sabe. Quanto você já teve até hoje? Bom, varia, né? Alguns aqui já tem bastante, alguns médio, alguns estão começando, mas ninguém sabe daí para frente. Então, quanto tempo você tem para fazer o seu trabalho? E o dia que você apitar na curva, você tem que ter terminado o seu trabalho. Entendeu? Não existe essa, é só aos 90 anos, Deus abaixo dos 90 ele não cobra. É ruim. Você chegou lá, a primeira coisa que o anjo fala, te leva diretamente para os recursos humanos do céu. E o chefe está lá e ele tem tudo anotado. Você nasceu em tal dia, em tal mês, não é assim? Sua mãe fulano tal, seu pai fulano tal, né? Você era da Betel? Era, sim, Bauru, você fez USP, né? Você fez, sim, você tinha um carrinho assim, tinha, você tocava, né? Você tinha, e aí, como é que foi? Mas eu estou olhando o resto da folha aqui, ó, tá meio branco, o que está acontecendo? Você cantava também, né? Você tinha dom de cantar. Mas os irmãos não davam oportunidade. Se os irmãos não dão oportunidade, sobe ali no muro e canta na hora que não tiver ninguém aqui, ó. Para na praça. Não é por isso, não é porque não dão oportunidade aqui, canta em outro lugar. Se os irmãos não gostam de ouvir você, deve ter alguém que ouve, canta bonito lá e prega o evangelho. Agora você vai chegar lá para Deus e falar, eu não preguei o evangelho que não me deixava eu pegar o microfone lá na igreja.
Ele vai falar, ó, acho que não vai colar não. Lá no céu não adianta aquela vai que cola. Com Deus não cola, gente. Então há uma urgência. E qual é a urgência? A urgência é sua. Você deve orar, deve buscar o Espírito Santo e saber, Senhor, eu já estou fazendo o meu ministério. Às vezes a gente pensa em ministério é o seguinte, por exemplo, eu já estou chegando aos 30 anos de ministério. 30 anos de ministério. Quando eu comecei, não era nem um ano. O dia que eu comecei foi o primeiro dia. Eu não sabia que ia chegar a 30. Cheguei. Alguns de vocês me acompanham há uns bons anos. Mas para algumas pessoas, não é isso. Mas a questão é, durante o espaço de tempo que Deus te deu, ou te dá, você tem uma tarefa para cumprir. Se Deus me der mais 20 anos, mais 30 anos, eu tenho coisas para fazer. Mas se for depois de amanhã, eu preciso ter terminado até hoje o que eu tinha que fazer até hoje. Essa é a questão. Ah, não, estou muito novo para morrer. Você vai lá no cemitério. Se você pensa assim, a primeira coisa que você deve fazer amanhã, amanhã, minha mãe é sábado. Né? Eu não vou falar para você matar a escola dominical, não. Amanhã é sábado. Em vez de você ir para a galera, para a lanchonete, para algum outro lugar, vai no cemitério e dá uma olhada lá e lê as datas dos presuntos que estão lá. Você vai ver gente que foi sepultada ali com 100 anos, 90 anos, 80, 70, 14, 18, 16, da sua idade, mais novo. Eu vi um dia uma notícia aqui em Bauru, daqui de Bauru, que eu fiquei tão triste. Eu pensei, misericórdia, né? Um rapaz aqui casou com a moça do sonho dele, pegou o carro para ir trocar de roupa e morreu. Gente, é hora de morrer? Me diga, gente, isso é hora de morrer? Não dá para esperar pelo menos mais uma hora, mais uma noite. Mas a morte não pergunta. E se você falar com ela, ela fala, não estou nem aí, eu vim e levei. Não estou falando só da morte. E nem deve ser essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é, eu sirvo a Deus e eu preciso completar a minha tarefa em tempo hábil. Quais os resultados são esperados? Uma coisa importante, quando alguém te dá uma tarefa, você precisa perguntar para ele o que você espera quando essa tarefa ficar pronta. Porque você pode entregar a tarefa terminada e ele não aprovar, ele não gostar e ele nem querer. Quando Deus colocou a igreja aqui no mundo para pregar o evangelho, reconciliar as pessoas com Deus, o que você acha que ele espera quando ele chamar a gente lá? Se Deus te deu um dom de ensino, o dia que ele te chamar no escritório lá, o que você acha que ele espera do trabalho e do ministério que ele te deu? Se ele te deu uma voz linda para cantar, o dia que ele te chamar, o que ele espera que você fez com isso? Se você tem dom evangelístico, o que Deus espera da tarefa que ele te deu? Isso tem que ser pensado. Quais os resultados que Deus está esperando da igreja? E estou falando da Betel, da igreja Betel. O que Deus está esperando do nosso trabalho e do meu trabalho? Quais as estratégias serão empregadas? Já que nós temos um desafio, existe um prazo, uma urgência, existem resultados que são esperados. O que nós temos que fazer para atingir isso? Quais as estratégias nós vamos atingir isso? Muito bem. Ok, isso aí é só uma fantasia. Pode rodar direto, que vou dar mais um clique, é só para... Ok. Só um pouquinho. Landa Cope é uma dessas pessoas que trabalhou esse material de 8 áreas. Ela é professora e fundadora da Faculdade de Comunicações da Universidade das Nações, da Jocum, lá no Havaí, e também na Suíça. Então ela trabalha com essas 8 áreas.
para ela, o evangelho, e do modo que ela entende a chamada e a vocação de Deus, toda a sociedade é composto de 8 áreas. E essas áreas precisam ser controladas e dominadas pela igreja para que o evangelho pregado ali surta o efeito necessário. Muito bem, vamos ver as 8 áreas que ela defende. Número 1, governo. A igreja precisa controlar o governo. Vocês já notaram que por muitos anos aqui no Brasil, a gente orava e a gente achava que o dia que a gente tivesse um presidente da república crente, o Brasil ia mudar? E tem muita gente ainda acreditando nisso. E vocês sabem que não é verdade? Vocês imaginam um presidente crente com um Congresso corrupto, com um Supremo Tribunal corrupto, com deputados corruptos, com um sistema corrupto? Ele vai ser um mero fantoche. Quem tem que ser mudado é o governo, é o sistema influenciado por gente honesta, por gente boa, por princípios corretos. Se não, pode colocar quem colocar. Vocês querem influenciar Bauru? Vocês têm que dar um jeito de influenciar o governo de Bauru. Pela influência que o governo exerce na sociedade, nós conseguimos coisas boas ou ruins. O nosso trabalho surte mais ou menos efeitos. Então nós temos que ter um jeito de infiltrar no governo, seja federal, seja estadual, seja municipal. Por exemplo, nós temos algum vereador evangélico em Bauru? Tem. É crente de verdade, gente boa, confiável? Essa é a questão. Nós temos funcionários públicos municipais da Betel aqui, em Bauru? Tem. E eles são bons e estão preparados para ser sal e luz lá? É isso aí. Se nós não temos, nós vamos ter que colocar. E os que nós já temos, nós temos que prepará-los para influenciar o que está acontecendo. Segunda área, economia. O que é que move o mundo? A grana, o sistema financeiro. Se nós não temos pessoas que geram e produzem e mantêm uma política financeira saudável, o que acontece? Quanto mais a crise agrava, mais tem gente que fatura. Inclusive, para eles, não é vantagem a coisa ficar boa. Vocês sabiam disso? É. Para algumas pessoas, crise é a oportunidade de ele faturar alto. Então, quanto mais pior, melhor para ele. E o diabo também tem essa mesma ideia. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se a coisa estiver boa, para ele não está bom. Nós precisamos influenciar a economia. E, só pensando em economia, quantas sub-áreas existem para gerar economia? A economia de Bauru é baseada em quê? Comércio, indústria, serviços e uma série de outras coisas. Não é só trabalhar lá, eu tenho que gerar influência transformadora nisso. Uma outra, terceira área, ciência. Se a igreja não dominar a ciência, muita coisa que é produzido, que é construído, acaba virando arma contra o evangelho. Nós não estamos passando por isso? Eles usando a ciência para denegrir a nossa fé, para destruir a nossa fé, para enfiar coisa na nossa garganta que nós temos que engolir. Eles manipulam para os propósitos deles, geram coisas que poderiam ser usadas para uma finalidade, acaba sendo usado para outra. O pessoal fala, não posso provar, que Santos Dumont morreu bastante decepcionado com o que ele inventou, quando ele viu os aviãozinhos dele jogando bomba. O camarada que fez a primeira bomba atômica não esperava que surtisse aquele efeito. Ciência. Outra área, a igreja. A Landa defende a ideia. A igreja é uma área que precisa ser controlada e dominada por um evangelho que seja significativo e autêntico
a ponto dela poder ser o que ela precisa ser na sociedade. É o que nós estamos falando. Tem igreja de mais e influência de menos. Família. Vocês estão vendo que a maior parte de nós cristãos e das nossas igrejas, as igrejas boas, estão tendo que fazer curso e mais curso e reformar todas as famílias. E alguns terminam a aliança e começam casados para sempre, e faz o outro, e faz o outro. A aliança dele já está toda remendada de tanto soldar, porque toda semana ele quebra, toda semana ele fura. As famílias estão destroçadas. As famílias não estão servindo mais de referência para outras famílias. E é uma área, por exemplo, veja bem o que eu estou falando. Todos nós, nas nossas áreas de trabalho e de atuação, estamos num desses lugares. Por exemplo, alguém é funcionário público. Ele está naquela área de influência. Essa pessoa lida com economia. Ele está influenciando em duas áreas. Ele, por exemplo, é cientista ou trabalha na área de tecnologia. Ele está ali. Mas essa pessoa também é membro de uma igreja. E essa pessoa, de um jeito ou de outro, ele pertence a uma família. Então, tudo ligado. Próxima. Educação. Vocês viram o que aconteceu assim que o governo do PT entrou no governo? Não tenho nada contra a ou B. O primeiro ministro da educação deles, o nosso cantor Afro-Reg, como ele infestou o sistema de educação de material de culto afro, e logo em seguida, na fila, já veio o homossexualismo e as outras coisas. Tudo via cartilha, aprovado e abençoado pelo Ministério da Educação. Se fosse um cristão cheio do Espírito Santo, com as propostas educacionais bíblicas, santas e transformadoras. Hã? Concorda comigo? O cara usou o poder dele para colocar uma coisa maligna dentro de um sistema. Como é que não influencia a sociedade? Sendo que todas as crianças do país inteiro, de mamano a caducano, vão ter que ler na cartilha deles. Era nós que deveríamos estar lá. Próxima. Comunicação. Deixa eu brincar aqui com vocês. Há muitos anos atrás, quando surgiu, as igrejas começaram a se expandir, crente de verdade, só podia escutar a rádio. A princípio nem rádio, depois eles deixaram ouvir rádio. Quando apareceu a televisão, eles tinham certeza absoluta que a primeira televisão foi fabricada no inferno e o protótipo mandado aqui para a terra. E aí eles começaram a produzir em série, e qualquer crente que tivesse um pingo de vergonha na cara, não olhava para aquela caixinha luminosa do maligno. Conheço pessoalmente pessoas que, se ele entrasse na sua casa e a televisão tivesse desligado, ele virava de costa para passar para ela, se você convidasse ele para ir na outra sala ou na cozinha. Aí, da televisão, passava para o televizinho. Ele não tinha em casa, mas assistia no vizinho. Quando os evangélicos despertaram para entrar na televisão e produzir programas para influenciar o cristianismo, já era tarde. Nós não conseguimos mais entrar com o impacto que poderíamos ter entrado. Os programas que nós temos hoje, na grande maioria, é tudo enganação. Não prega evangelho coisa nenhuma. Eles pregam para crente e pedem oferta para crente. Se você ouvir as mensagens lá, os pecadores não escutam eles. É muito raro. E aqueles pecadores que assistem televisão, programa de crente lá, eles também assistem os cultos nas igrejas. E eles não vão se converter, eles não estão interessados em converter. Coisas que realmente causariam impacto, nós não produzimos. Um outro exemplo para vocês. Quando a imprensa de tipos móveis foi inventada em 1400 e pouco, por Gutenberg,
Está vendo? Pastor também é cultura. Alguns nem sabiam que foi Gutenberg, nem que foi inventada, né? Os meninos mais novos, se você der uma máquina de escrever para eles, ao mexer no teclado, eles descobrem que ela afunda e que digita. E eles vão digitar o texto inteiro, depois vão perguntar como é que imprime. Então, quando inventou a imprensa, vocês sabem qual foi o primeiro livro impresso no mundo? A Bíblia. O primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia. E vocês sabiam, e eu sei que vocês não sabem, que em média, via de regra, de 70% a 80% de tudo que é impresso no mundo até hoje é cristão. A imprensa escrita daquele jeito, quando ela surgiu, ela foi controlada pelo cristianismo e é até hoje. Mas nós não fizemos isso com o rádio, não fizemos com a televisão, não fizemos com as universidades. Até um tempo atrás, entrar para a universidade era entrar na porta do inferno, era o caminho da perdição, vai desviar. E agora hoje quem controla lá. Então, a comunicação em todos os meios precisa ser controlada. Então, se vocês querem dominar Bauru, vocês têm que dar um jeito de controlar a comunicação. E hoje a comunicação é muito mais do que só rádio e televisão. Mas vocês têm que dar um jeito de enfiar a gente e dar um jeito de controlar, não apenas estar lá, mas controlar. E a 8ª área é as artes e entretenimento. Gente, as artes e entretenimento têm um poder de influência que vocês nem imaginam. Quantos de vocês aqui, no último mês, assistiu, ainda que metade, um filme? Seja na televisão, seja no cinema. E nesse último ano? Quantos tem um celular e você brinca? Quantos tem games? Artes e entretenimentos, teatro, música, todo tipo de artes. Quem controla isso? Controla as massas. E nós precisamos controlar isso. Agora, recentemente, é muito recente, que começou a surgir boas produções de filmes com conteúdo cristão. Não é verdade? Nós tínhamos uns filmes antigamente que era uma verdadeira aberração. Contavam uma história bíblica, mas como filme, você assistia porque era bíblico, mas que dava prazer você ver aquilo, você não dava. Não era uma coisa de qualidade. Hoje você tem filmes cristãos, com enredo, com filmagem, fotografia, som e tudo de primeira qualidade. E isso precisa entrar em todas as outras áreas. Muito bem. Essa outra aí é só para mostrar que, controlando essas áreas, a gente evangeliza o mundo. Ok. Muito bem. Essas 8 áreas é o modo que a Landa Cope defende. Mas existe, eu vou apresentar mais 2. Uma é do Bob Roberts. Eu já o ouvi 2 vezes nos últimos 3, 4 anos. Ele é pastor da igreja batista, então vocês podem ficar mais tranquilos, de uma igreja batista chamada Northwood, na região de Dallas, nos Estados Unidos. A diferença que tem o Bob Roberts da Landa Cope, isso na minha opinião, é que ela é uma teórica, ela é uma professora. E ela ensina isso, e ela fala isso para presidente da república, para embaixadores, coisa e tal. Ela faz vários seminários, faz coisas assim, e ela ensina esses princípios, como eles colocar as coisas em ordem, também a nível de governo. E ele é um pastor de igreja local. E ele usa esses princípios na igreja dele já há bastante tempo. Eu não tenho muito para falar sobre ele em si, porque algumas coisas não dá para, nem ele deixa vazar para a gente saber. Mas ele é uma das 8 pessoas, 8 é assim, né? Das 8 pessoas nomeadas pelo secretário-geral da ONU
para situações de crise e emergência do mundo. Então, houve qualquer crise, tem 8 pessoas no mundo que o secretário-geral da ONU chama, vocês têm que resolver o problema. Ele é um desses. Então, ele trata diretamente, diariamente, constantemente, pessoalmente, com os líderes mundiais de nações. Ele conversa direto com o presidente, com o embaixador, com o secretário de Estado, e ele vai lá e ele diz o que tem que fazer, o que pode fazer, o que eles têm a oferecer. Então, é uma pessoa estratégico nessa questão. Ele está fazendo com a igreja dele um trabalho fantástico na faixa de Gaza, na Palestina, no Vietnã, já tem um bom tempo. Ele já tem da igreja local, isso como igreja local, eles têm um trabalho fantástico. Os membros deles começaram a ir e estabelecer trabalho. A esposa dele trabalha com crianças deficientes mentais no Vietnã, e ela levou esse projeto e ela vai dar assistência a isso. E tem vários outros membros da igreja dele que trabalham em diversas áreas no Vietnã. E começou com alguns membros, acho que um membro da igreja dele lá, fez contato com jovens da alta cúpula, filho dos presidentes, embaixadores, ministros de Estado, que precisavam vir para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos abriu para os vietnamitas poderem estudar nos Estados Unidos. Então, eles e a igreja dele começou a acolher essas pessoas, esses meninos que vieram para estudar. Então, morava na casa deles, e eles levavam para a escola e trazia até eles se formar. E com isso, alguns deles se converteram, né? E até o primeiro que se converteu, que quis se batizar, eu falei, eu não posso, porque você é de uma outra cultura, de outro costume, você está aqui só para estudar, e o acordo que eu tenho com seu pai, com a sua família, com o seu governo, é assim. Aí ele falou, não, mas eu quero batizar. Ele ligou para o pai dele, e o pai dele era primeiro-ministro, ministro de uma coisa assim, lá do Vietnã. E o cara ligou para o pastor Bob, pediu para ele ir lá, e ele foi, os dois sentaram, e aí começou. Ele infiltrou no governo. Ele tem livre acesso a qualquer lugar, em qualquer instância no Vietnã, inclusive para o Evangelho, por causa desse trabalho que eles fazem. Esses dias, foi o ano passado, ele fez um retiro de caçar e dar tiro e andar de camelo, com um grupo de líderes das mesquitas do Paquistão. Ele juntou uma gangue deles e eles fizeram um retiro, passaram o final de semana junto, conversando, trocando amizade para discutir estratégia de paz. E eles estavam no paísinho lá que teve o terremoto agora. Nepal. E ele tinha um amigo lá que é pastor de uma igreja lá, e o amigo dele convidou para ele ir num culto. E um desses sheiks, chama sheik, né, o líder principal de uma dessas mesquitas, ouviu e perguntou se podia ir com ele, porque ele nunca tinha visto um culto cristão, se ele aceitava ir. Falou, isso é meio complicado. Aí ligou para o amigo dele, tem um sheik aqui que queria ver um culto cristão, nunca viu. Não, pode trazer, não tem problema não. Aí um outro escutou o outro sabendo, e o outro já fofocou para o outro, aí eu vou num culto cristão, o pastor deixou ir com ele. Acabaram indo 15. Aí ele explicou para eles, o culto de vocês é bem formal, tem todo aquele ritual, coisa e tal. O nosso não, o nosso é bem aberto, bem tranquilo. Não, tudo bem. Aí o pessoal lá, bem animado, começaram a cantar, bater palma, dançar em roda, e daqui a pouco eles começaram também, alguns, né, daqui a pouco tinha alguns chorando, olha, realmente Deus está aqui. E um ali convidou, você vai na minha mesquita e fala sobre isso, como é que vocês entendem cristianismo, como é que é? Aí eu falo, vou. Aí outro falou, se você for na dele, você tem que ir na minha. Ele pregou em 5 mesquitas, de cerca de 70 a 80 mil membros cada uma. E agora, depois, no segundo semestre, ele tinha que voltar para pregar em mais 8. Isso que se chama área de influência. No Afeganistão, ele também tem desenvolvido um trabalho fora de série, com muitos bons resultados. Então, a diferença para mim é que ele pratica essas 8 áreas, enquanto a Landa apenas ensina como professora, basicamente, teoricamente. E ele diverge dela em algumas
posições em alguma nomenclatura em alguma área, mas são exatamente 8. Vamos lá? Para ele, a primeira área é economia. E a Landa também tem economia. Segunda, para ele é a agricultura. É uma área que precisa ser controlada. Aí tem a ver com produção de alimento, comércio, venda, água e tudo mais. Então ele crê que a igreja precisa dominar essa área. Terceiro, a saúde. Ele crê que essa é uma área vital, que se a igreja quiser conquistar uma cidade, uma nação, ela tem que controlar a saúde. 4, o governo. Também a Landa tem o governo. Próxima, educação, que também confere com uma área da Landa também. Ciência e tecnologia. Ela coloca apenas ciência. Ele já incorporou mais para frente. Ele defende que nós temos que dominar ciência e tecnologia, comunicação e sociedades. O que ele chama de sociedades são essas sociedades organizadas, clubes de serviços, de eventos, de coisas assim, que são organizados, que elas cumprem funções sociais e que a gente precisa estar infestado. Você vê que quase todas as cidades no Brasil, por exemplo, estão infestadas de conselho disso, conselho daquilo, conselho do idoso, conselho da merenda, conselho do orçamento, conselho daquilo, conselho daquilo. Se a gente não estiver lá dentro, eles fazem o que eles querem. Então seria bom a gente estar ali e controlar e dominar, se possível, essas coisas. Muito bem. E ele trabalha com esse princípio. Veja bem, é o que nós falamos aqui hoje. Ele parte da ideia, inclusive tem um banner na igreja dele, com esse círculo no centro. Tudo passa pelo discipulado individual. Todas essas coisas, para ele, devem começar com uma pessoa. Eu, o meu trabalho, a minha profissão. Isso vai influenciar a minha família, a minha tribo, né, o meu bairro, a minha região, a minha cidade, a minha nação, através dos valores, através da cultura, através do sustento que ele produz, e aí ele vai produzir comércio, segurança, ele vai entrando, mas tudo a partir do indivíduo. Ele não trabalha com a ideia de massa. Eu posso te juntar com mais um punhado de pessoas que estão querendo fazer a mesma coisa. Então, se nós temos 10 pessoas que gostariam de trabalhar com criança menor de rua, ok, então nós temos a mesma ideia, vamos nos juntar, mas eu tenho o meu ministério, você tem o seu ministério, não é uma ideia de o bloco vai fazer isso. Eu tenho que amar essa causa, eu tenho que me envolver nisso pessoalmente. Muito bem. O pastor Jason também tem as 8 áreas dele. Na verdade, não é uma brincadeira, mas eu montei, desses 2 sistemas de 8, eu juntei dos 2, as que eu considero mais viável para mim, que eu entendo que são mais completas. Não estou discordando de nenhum desses. Para mim, é governo, economia, ciência e tecnologia, educação, comunicação, sociedades, saúde, artes e entretenimento. E também a partir do indivíduo. Cada cristão precisa ser discipulado, preparado e treinado para ele gerar influência aonde ele já está. Quem é professor já está numa escola. Quem é médico já está no hospital. Quem é dentista já tem o seu consultório, ou se ele trabalha como funcionário, ele já tem a sua área de influência. Quem é gari já tem o seu grupo de trabalho, já tem a sua área envolvida. Você é empregado doméstico, qualquer que for, você é agricultor, você trabalha no negócio próprio, ou você presta serviço, não importa. É com você que começa, é na sua área que você tem que agir e influenciar. Agora, depois que eu tinha descoberto esses materiais dessas 2 pessoas, eu descobri uma terceira, que é um senhor chamado Os Hillman, que até foi citado pelo Craig Hill, que trabalha com o Ministério da Universidade da Família. E ele chama de 7 montanhas da cultura, ou que seria 7 áreas de influência. Ele usa 7 e não 9. E as deles são negócios, veja bem, tem a ver com economia, tem a ver com embora há pequenas variações, mas você vai ver que não vai fugir da mesma coisa. Para ele é negócios, governo, mídias, que lá entra comunicação, artes e entretenimento, nas outras. Artes e entretenimento, ele separa aqui uma da outra. Educação, família e religião. A Landa usa igreja.
o Bob Roberts não usa a igreja, porque ele acha, a ideia e o conceito dele é que a igreja já está no indivíduo. Não temos como nós ter que criar um outro setor para a igreja, sendo que nós já somos parte da sociedade, nós já estamos inseridos no contexto de igreja. Eu não tenho como não ser igreja em qualquer lugar que eu estou. Então, e eu concordo com ele nesse sentido. Mas o Os Hillman trabalha com essa ideia. Eu conheço um pastor também, já participei de seminários com ele 3 vezes pelo menos. Ele é nem Jamaica não, da Indonésia, e ele tem um trabalho fantástico também, e ele também trabalha com 8 áreas. Eu já vi citações dele, tanto ao vivo nos seminários, quanto em material escrito dele. Então veja bem, gente, nós vamos ter que planejar para a gente entrar deliberadamente, intencionalmente nessas áreas. Então hoje, a partir de hoje, você já pode começar a orar pelo seu papel. Em que área eu estou inserido? Todos nós aqui, todos nós, e de qualquer igreja, estamos em uma ou mais dessas áreas já. Não tem jeito. Em uma delas você está. Não tem como você não estar em nenhuma dessas 8, ou se você usar também essas 7. E é por ali que vai começar. Porque se nós influenciarmos isso, nós controlarmos essas áreas, o evangelho que nós pregamos produz resultado. Com certeza. Uma cidade onde, por exemplo, consegue leis justas, justiça social bem equilibrada, todo mundo lucra. Para fechar, o modelo bíblico de governo de Deus é Israel. Se vocês lerem o Velho Testamento de novo, com uma outra visão, vocês vão perceber. Deus pegou 1 milhão e quase 3 milhões de esfarrapados, escravos, sem preparo de administração, sem estrutura de saúde, de qualquer coisa, nada, só um bando de esfarrapado que saiu seguindo Moisés. Ficaram 40 anos no deserto, mas durante esse tempo no deserto, Deus começou a organizar o Estado. Se você olhar, se você estudar, você vai ver que Deus organizou o Estado inteiro. Colocou cada tribo no seu lugar. Jetro deu aquele conselho, separa em células de 10 em 10, e faz grupos até controlar todo mundo, os recados, as missões, as tarefas, os problemas vão ser resolvidos dentro desse nível de administração. Aí veio as leis, que são leis civis, religiosas, mas também leis administrativas e tudo mais. O Velho Testamento, aquelas leis que Deus deu para Moisés, controla tudo. Controla a educação, controla a família, controla todas as áreas. Eles entraram para a terra prometida. Quando Salomão começou a construir o templo, e Salomão já era o 3º rei. Sabe disso? Salomão era o 3º rei de Israel. No ano que Salomão começou a construir o templo, foi no 4º ano do governo dele, no 4º ano do reinado de Salomão, era o ano 480 da saída do Egito. Da saída do Egito até o 4º ano de Salomão, 480 anos. Quantos anos o Brasil tem? 515, fizemos em abril, né? 515. Quando Salomão estava no governo, Israel já era nação modelo. Lembra que a rainha de Candace viajou da África para ir ver a maravilha do mundo da época? E ela ficou de boca aberta, que o que me contaram lá não é nada em comparação ao que eu estou vendo pessoalmente. Em 480 anos, Israel já era nação modelo no mundo, seguindo o sistema de Deus.
O que aconteceu quando o pecado entrou em Israel e nos governos? Mas como eles têm os princípios, até hoje eles praticamente controlam tudo. Então, meus queridos, vamos pensar em grande comissão com áreas de influência. Se precisarem, mais para frente, eu posso falar mais alguma coisa, posso ajudar em esclarecer mais coisas a nível de evangelismo, missões, ou essas áreas. Eu estou trabalhando nesse assunto, que eu estou também trabalhando isso a nível de igreja em Guararapes, e é isso que eu quero. Então, mais do que falar para você, gente, vai pregar o evangelho, vai distribuir folheto, nós temos que repensar a nossa estratégia como um todo. Senão nós continuamos gastando muito dinheiro, muito esforço, muito recurso, e aí cada igreja passa a ter 600, 700, 800, 900 membros, 1.500, e a cidade passa a ter mais 2.000 bêbados, mais 30 mil viciados, mais 40 mil presos, e nós estamos satisfeitos com o povinho que está entrando para cá. E nós precisamos transformar Bauru, e não apenas ganhar alguns para Cristo. Se Bauru tiver uma administração, e essas 8 áreas de Bauru foram profundamente dominadas e trabalhadas com princípios, veja bem, não é tornar Bauru crente, é tornar Bauru administrativamente ou controlado com os princípios de Deus. Vocês acham que vai ser bênção para todo mundo? Vai haver saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança de qualidade, polícia de qualidade, né, agricultura de qualidade, preços justos, serviços bons e de qualidade para todo mundo, igrejas boas, tudo vai funcionar bem, tudo. Todo mundo vai lucrar, todo mundo vai ganhar. E muita gente sendo salva, porque as coisas vão estar escudadas em princípios bons. Amém? Não é uma coisa que a gente começa a fazer amanhã cedo, mas é uma coisa que a gente começa hoje. A gente tem que começar a planejar essas ações coordenadas. Então, vocês vão sentar uma hora, a equipe aqui. Quais áreas, onde é que nós já estamos? Onde é que nós já estamos infiltrados? E onde é que nós vamos infiltrar mais ainda, agora intencionalmente? Nós estávamos porque alguém abriu um ministério, mas nem... Não, nós sabemos, agora nós precisamos controlar. Vai ter que chegar um dia, e eu quero chegar, hein? Eu quero chegar um dia aqui, e alguém fala, pastor Jason, está tudo dominado. Aí sim. Então, vocês já têm áreas sociais que vocês trabalham? Nós temos um trabalho social. Nós temos o nosso e vamos meter o bedelho nos outros. Nós vamos lá na nascente do negócio. Todas as áreas. Então, todo mundo vai ter que começar a pensar. Os advogados, engenheiros, médicos, professores, tecnólogos, todo mundo aqui vai ter que começar a pensar. Como é que nós vamos entrar na minha área e como é que nós vamos dominar a minha área? Se vocês não estão entendendo, eu estou falando de uma conspiração. Entendeu? Isso é uma conspiração para a gente controlar, para a gente dominar e arrastar para Deus, para o reino de Deus, para o céu, a nossa sociedade. É intencional, não estamos fazendo isso disfarçado. Não, é intencional. Estamos programando. Eu estou fazendo isso em Guararapes. Nós estamos entrando em tudo quanto é área que é possível, embora algumas pessoas nem saibam que nós estamos colocando eles lá, mas esses dias eu vou apresentar. Por isso que eu falei, eu não apresentei toda a coisa lá ainda, estamos caminhando para isso. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sede de justiça que essa igreja tem de pregar o evangelho, e pelo compromisso que eles sempre tiveram. E até aqui, com 50 anos, eles fizeram bastante. Mas nos próximos 50, ou quantos o Senhor nos der, mais ou menos, nós queremos fazer diferente, fazer mais e fazer melhor. Porque a Tua palavra tem a receita, o Senhor tem os meios, o Senhor tem os recursos. Quando o Senhor Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, certamente Ele sabe que isso tem custo,
que isso demanda preparo, que isso demanda equipes, que isso demanda logística, e Ele sabe que nós teríamos ajuda do Senhor para completar isso. E eu sei que essa igreja ama essa cidade, ela tem um propósito para essa cidade, e eu sei que o Senhor também tem um propósito, por isso que ela tem. Eu sei que o Senhor quer usar essa igreja para abençoar o estado de São Paulo, abençoar o Brasil e abençoar o mundo em muitas frentes onde eles podem atuar. E o Senhor vai fazer isso, e a partir de hoje, o Senhor tem a nossa atenção e também a nossa intenção de nos direcionar para isso. Vamos continuar pregando do jeito que temos feito, mas vamos modificar e replanejar as nossas ações de invasão e de conquista de Bauru para Cristo. Dá-nos, Pai, uma visão segundo o Teu coração. Aquilo que não ficou claro, que não ainda está muito lúcido, o Senhor vai revelar dia a dia. Eles vão poder conferir na Tua palavra e atestar que o Senhor realmente quer fazer diferença. Pai, muito obrigado mesmo por essa noite, por essa semana, onde eles compartilharam coisas boas e preciosas. Obrigado pelo privilégio, a oportunidade de eu estar compartilhando ontem e hoje aqui. E coloca no meu coração também uma visão estratégica de como poder fazer isso em Guararapes, ajudar Bauru a fazer, e juntos, como parceiros, como caminhadas juntas de igrejas, a gente poder fazer a diferença. Pai, eu abençoo essa igreja, os ministérios, os ministros, as staffs de administração, os planos, os projetos e os sonhos que elas têm. E eu espero, Senhor, que os olhos deles se abram e vejam os desafios como desafios de Deus, como desafios que são enormes, muito maior do que nós, muito maior do que os nossos recursos, mas plenamente alcançáveis, porque serão feitos pelos recursos do Senhor, pela força do Senhor, pela graça do Senhor, com pessoas que têm fé e têm um coração disposto a permitir que o Senhor atue nas suas vidas. Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe ricamente as suas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Vamos, assim como nós fizemos com os demais palestrantes, né? Eu vou pedir para que a irmã Rosângela faça uma oração, né? Agradecendo a vinda do pastor Jason aqui e pedindo que Deus continue abençoando a vida do pastor. Irmãos, todas as palestras dessa semana estão disponíveis já no site, né, com exceção a essa que o Paulo está salvando lá e vai disponibilizar. As outras já estão disponíveis lá no site da igreja, né, no nosso site lá da igreja mesmo, estão todas as palestras lá.
Nós queríamos agradecer a presença de todos os irmãos, né? Foi uma bênção para nós, as palestras que foram dadas aqui, foi uma bênção também a presença dos irmãos aqui, né? Nós agradecemos de coração todos os irmãos mesmo, todos os irmãos que estiveram aqui, aqueles que nos prestigiaram, que estiveram aprendendo conosco a palavra do Senhor aqui, né? Muito obrigado mesmo. Amanhã nós teremos então o encerramento oficial da temporada, né? Apesar de ainda ter a semana de esportes, amanhã a gente vai ter um momento aqui de relembrar com os jovens aqui, aquele que eles passaram durante a temporada de férias, e vamos passar um tempo com eles aqui, né, fazendo esse encerramento. E na segunda-feira já começa então a semana esportiva lá no SESI do Horto, às 20 horas, é isso, né, Tiago? 20 horas no SESI do Horto, né? Todos também estão convidados a estar lá conosco. Se você, por um acaso, nós temos uma lista bem grande já com o nome e RGs de vocês. Se alguém achar que a gente não tem aí e nunca nos deu, né, nunca passou o nome todo aí, o RG, por favor, procure o Messias, Tiago Messias, não é o Messias, é o Tiago Messias, né? Levanta aí, Tiago, aquele meninão ali, né, pequeno, lindo e pequeno. Comprometido, a Ellen falou. Procure ele, passe seu nome completo e RG para você poder participar lá. Até a gente, para entrar lá, todos têm que ter, né, dado o nome e RG antecipadamente. Tá bom? Acho que é isso. A Tainara está com os selinhos da participação. Quem participou da semana toda aí, procure ela para pegar o selinho para colar lá no caderninho de vocês da temporada. Só isso, Ellen? Mais alguma coisa? Acho que é só isso. Deus abençoe a todos, né? Um bom retorno ao lar aí. Dê um abraço no seu irmão aí. Amém?